Paz de Cristo, missionária Roberta Lirol, missionária Mara Pacheco, que bênção tê-las aqui com a gente, ainda que pela tela, mas estão aí conosco, né? É muito bom saber que vocês estão aí presentes, todos que estão aí nessa live, que Deus abençoe. A gente veio aqui mais uma vez aprender uns com os outros, né? Que a gente precisa disso. No mundo cheio de aflições e de dúvidas. Paz do Senhor, bendiciones, Pastor Brian Oronio, seja bem-vindo a nosso culto, a nossa live. Então, nesse mundo que a gente passa por tantos desafios, né? Uma semana, às vezes, de tanta luta, né? Tantos obstáculos que Deus nos ajuda a transpor. A gente tem essa oportunidade de estar juntos, unidos, ainda que através desse meio tecnológico. É muito bom para a gente estar se edificando. E com os irmãos aqui, a irmã missionária Ana Rita, seja bem-vinda. A paz, querida. Muito bom tê-la aqui conosco também. E a gente vai se edificar, continuando aqui, meditando nesse estudo que a gente já tem mais de um mês, né? Uns 2 meses quase, fazendo estudo sobre a epístola a primeira epístola de João, né? É que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Às vezes você lê o mesmo capítulo várias vezes e ali você vai descobrindo mais e mais e mais, e muita coisa mais que Deus vai nos ensinando, né? E a gente sabe que essa epístola é uma epístola assim muito rica, porque ela foi escrita por João como assim, né? Um complemento do evangelho que ele deixou escrito da vida de Jesus ali, e para edificar os cristãos que na época estavam passando por perseguição, mas a perseguição que eles estavam passando maior naquele momento, cerca do ano de 66 depois de Cristo, era o bombardeio das heresias, além da perseguição externa, que já vinha desde o início da igreja. Eles estavam passando muito bombardeio de heresias, os nicolaítas, como a gente já falou aqui, né, que estavam bombardeando a igreja com o gnosticismo, um gnosticismo totalmente assim equivocado, infelizmente tomando uma vertente assim contra os ensinamentos bíblicos. E a gente está aqui então complementando isso. A gente está no capítulo 4, né? Vamos continuar meditando. A gente parou no 3, né? Quando a gente falou sobre sermos filhos adotados e gerados, né? Na última aula a gente falou que a gente era adotado, mas Deus não ficou satisfeito só de nos adotar. Ele nos gerou de novo. Então ele colocou em nós o DNA dele novamente, né? E hoje você tem o DNA, você tem as características de Jesus, você é irmão em Cristo, não só por adoção, mas o DNA de Deus que ele fixou em você quando você nasceu da água e do Espírito. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: é necessário nascer de novo, né? Você foi novamente gerado no momento que você foi adotado, que você recebeu a adoção de Cristo, né? Na cruz do Calvário, através de Cristo, pelo teu Pai, né? Eterno, Criador. Ele também foi lá no teu interior e você nasceu nele novamente, né? Então você recebeu características através de quem? Do Espírito Santo. E a primeira característica que não pode faltar no cristão, que não tem como dizer que é cristão, não tem como dizer que é filho de Deus se não tiver isso, é o amor. E João fala de amor, aqui você vai ver que a sua epístola, ele toda hora fala, se alguém não ama, não conhece a Deus, né? Não é de Deus. Porque o filho, ele tem características do pai, ele tem impresso, né, em si as características do seu pai, da sua mãe, o filho biológico. Então como é que a gente vai ser de Deus e a gente não tem nada a ver com ele? E a principal característica que ele deixou impressa em nós, através do Espírito Santo, é que nós tenhamos do seu amor. Claro que nós não temos um amor igual ao de Deus, que é incomparável, mas o que vem do amor, que vem, o amor ágape que veio de Deus, ele jorra em nós também, ele acaba estando também fluindo dentro do nosso espírito, né? Ele ele injetou em nós esse amor quando ele nos gerou de novo. Então agora a gente vai para o capítulo 4, né? Isso aí a gente já falou sobre isso. A gente vai falar agora sobre o discernimento, né? Discernimento.
Por que João, ele bateu nessa tecla, ele frisou tanto isso? É porque naquela época o gnosticismo estava bombardeando a igreja, umas distorções aí. Começou com a filosofia até que era boa, mas aí já começou a desvirtuar quando dizia, né? E que quem estava pregando o gnosticismo tinha saído da própria igreja, eram pessoas que estavam lá dentro da igreja, né? Ele fala, não eram dos nossos, mas estavam entre nós. A gente já viu isso também, eu não vou voltar. Que Jesus não havia vindo em carne, ele era espírito. Jesus não podia estar em carne, porque a carne é má, a carne é perversa. Então Jesus veio em espírito. Na verdade, aquele corpo era um corpo fantasmagórico. Então ele negava o que? A encarnação de Jesus, né? Que ele tinha vindo em carne. E que se ele não veio em carne, como é que ele morreu? Não foi a carne que morreu na cruz? Olha só que coisa. E tinha uma outra também, uma outra corrente que dizia que o Jesus estava ali em carne, porém aquele Jesus ele só era o Messias quando descia o Espírito do Messias sobre ele. E quando abandonou ele lá na cruz, aí ele morreu, mas aí, sabe, coisas assim tremendas que estava confundindo, doutrinas que se contradiziam e se perdiam, né? Mas o básico Jesus não veio em carne. Era o que eles estavam pregando lá, que Jesus não era carne. E aí João frisa tanto no evangelho dele, como aqui, que ele veio em carne. Nós o tocamos, nós o vemos, nós damos testemunho disso. Por isso que ele bate nessa tecla o tempo todo. E ele fala permanecer. Eu falei aqui também que a palavra que ele mais usa, tanto como verbo, tanto como substantivo, é permanecer. Permanecer, permaneçam, né? Perseverança. Ele usa muito essas palavras aqui, né? Então, aqui vem, no versículo 4, agora ele vem falar sobre discernimento. Falsos profetas e os verdadeiros crentes. Capítulo 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. A gente hoje agora entra, agora no de hoje, né? Esse é o assunto de hoje. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. As pessoas às vezes, né, os irmãos em Cristo, a gente quer fazer a obra que Jesus deixou a gente para fazer. Então a gente pede dons a Deus. E a Bíblia fala para pedir dons, né? Não tem nada de errado nisso. Mas se tem um dom que é precioso, que muitas vezes as pessoas esquecem, e ele está atrelado a uma coisa que a Bíblia tanto fala, né? Sabedoria. Né? Como o Tiago falou, peça a Deus sabedoria. Não a sabedoria para você ser arrogante, achar que sabe tudo, mas a sabedoria de Deus para você tomar a decisão certa, guiado por Deus na hora certa e ter o resultado que você precisa, não o que você espera, mas o que você precisa que aconteça no mundo que você está nesse mundo e no plano espiritual de Deus, e que você possa ter boas consequências e que seja feita a vontade de Deus. Então a sabedoria, ela está ligada a este dom, que é o discernimento. Através da sabedoria vem esse dom, e que muitas vezes as pessoas esquecem de pedir, e que hoje em dia sempre foi. Naquela época já era necessário, porque, né, ele aqui mesmo fala, cuidado, estão vindo falsos profetas, estão dizendo que Jesus não é o Cristo, estão dizendo que Jesus não encarnou, que ele não morreu na cruz, que ele é um fantasma, que ele não veio em carne. E hoje em dia a gente tem várias vozes, não só essa, mas, né, a gente está sendo existe muita coisa que se diz, existe muita coisa que a gente pode aproveitar, e muita coisa que vem nos fazer negar aquilo que Deus quis para nós, aquilo que Jesus ensinou para a igreja. E se a gente não tiver discernimento, a gente acaba sendo engolido, a gente acaba acreditando em coisas erradas que vai nos afastar daquilo que Deus quer para nós. Então, discernimento. E o que João fala? Provar. Não vai acreditando em qualquer coisa. Não é porque a pessoa vem em nome de Deus, falando de Deus ou profetizando, que você vai agarrar e vai acreditar. Não é que você vai sair desconfiando de todo mundo. Também não. Mas provai. O que é provar? Né? Testar. Comparar. O que você tem que comparar?
Compare com o que Cristo ensinou. Compare com o exemplo que Jesus deu. Compare com o Evangelho. Compare com aquilo que você sabe, né, que Jesus fez através do Evangelho que Ele nos deixou. Compare com o ensinamento dos apóstolos. Compare. E o teu espírito também, porque Deus nos deu espírito de sabedoria. Se você tem o Espírito de Deus, Ele te ensina a discernir. Se você buscar essa sabedoria, Ele vai te dar. Mas sempre que o parâmetro seja aquilo que Ele deixou registrado para nós, o que Jesus disse, as palavras de Cristo, os ensinamentos do Mestre. Compare os ensinamentos dos apóstolos. Discernimento. Porque hoje em dia tem gente falando um monte de besteira por aí. E fala em nome de Deus, e fala em nome de Jesus. E não interessa se está dizendo que é evangélico, que é doutor em teologia, né? Não vai agarrando qualquer coisa. Peraí, Jesus ensinou assim? Ah, mas é o fulano de tal midiático, conhecido, o profeta, o apóstolo, o papa, o bispo, o não sei o que. Não importa. Ele está falando aquilo que Jesus diria. Está de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Para isso, a gente tem que ser igual aos cristãos bereanos. Tem que conhecer a palavra. Você tem que sentar, você tem que orar, você tem que abrir, você tem que ler, você tem que comparar. Você tem que pedir a Deus para que te dê a sabedoria para que você leia e que você realmente compreenda a vontade do Pai ali na Escritura. Compare. Não deixe ser enganado por qualquer coisa, né? Então ele fala assim: amados, não dê créditos a qualquer espírito, né? Por exemplo, né? Chega lá o irmãozinho: olha, Deus vai te abençoar, tá? Deus tem uma bênção para você, irmão. Tá vendo? Aí chega pro irmãozinho: ó, Deus vai te dar uma nova esposa, você vai deixar essa aí, porque essa aí tá muito chata. É isso que Jesus falaria? Jamais. Onde que Jesus ensina isso, né? Jamais. Existem, para chegar num caso, né, da pessoa chegar a um divórcio, tem que ser uma coisa muito séria, tem que envolver risco de vida, tem que envolver realmente uma coisa que realmente que seja ali, muito sério, que envolva uma ruptura, por uma quebra de aliança profunda, para chegar a um ponto desse. Jamais Deus vai fazer isso. Ó, Deus te dando uma... Aí, por exemplo, chega o irmãozinho e fala assim: ó, Deus está te dando uma bênção. Aí tem uma casa que tá vazia, mas tem dono. Deus vai te dar uma casa, aquela chave. Mãe, tá, alguém chega e invade a casa. Aqui, ó, entra aí para você morar. Mas a casa é do outro. Isso é bênção? Se o outro tem, né? Se tem outra pessoa ali que possui aquela casa, que depois vai estar dando um problema, né? Não. Vai causar uma disputa judicial. Claro que não é de Deus isso. Então, tudo aquilo que vai prejudicar o próximo, que Jesus não faria, que Jesus não deixou, como exemplo, não adianta a gente achar que é Deus que está falando, porque ou é coisa satânica, né? É um espírito maligno que está colocando na boca daquela pessoa, ou é carnal, é pura vontade humana, né? Então, discernimento é muito importante a gente ter conhecimento da palavra e discernimento de espírito. Provai antes que você aceite e tome aquilo para a sua vida, porque muitos falsos, olha aqui, ele fala muitos, né? Muitos, imagina agora, se alguém chegar para você vendendo perdão dos pecados, meu irmão, onde que Jesus falou que você dá tanto, dá 500, dá 600, dá 1000, que Deus vai te dar uma bênção? Você dá 2 milhões que você vai ser salvo. Ou você dá 10 mil que Deus vai te abençoar e vai te curar. Foge, vai embora, porque Jesus nunca vendeu a bênção. Jesus nunca trocou nada com ninguém por coisas materiais. Vender não. Abençoar, doar, ajudar é uma coisa. Agora, trocar favores materiais para achar que Deus vai vender alguma coisa para você, que vai alguém, você comprando de alguém que se diz que é representante de Deus, você vai ser abençoado porque você comprou, porque você deu tanto que você deu, né? Fazendo trocas, pactos. O pacto já foi feito na cruz do Calvário. Então, muitos falsos, muitas vozes por aí. E mais ainda, né? A gente sabe. Então, tem que provar, sim. E aí no versículo 2 João fala: nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Aí a gente chega no que estava acontecendo, que eu já falei em outros domingos, que qual era?
A heresia que estava ali naquele momento entre os cristãos novos ali era que Jesus não tinha vindo em carne, era que Jesus era um fantasma, era que o corpo de Jesus não era um corpo como o nosso, que não sofria, que não sentia dor, que ele veio na cruz ali, ou então que veio ali um espírito na cruz ali e depois abandonou porque aquele corpo não era o de Jesus, coisas assim esdrúxulas, né, que eles estavam pregando, cada um pregava uma coisa. E aí ele vai em cima dessa doutrina aqui e diz, ó, não está falando que Jesus veio em carne, não é de Deus. E ali já jogou por terra o que pregavam os gnósticos, como os nicolaítas, pregavam naquele momento ali, naquele tempo. Bom, versículo 3. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário. Este espírito é o espírito do anticristo, e a respeito do qual tens ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ele já estava falando aqui sobre o que é esse anticristo. Contra Cristo já estava presente. Ah, mas vem ainda o homem do pecado? Vem, a gente sabe que vai acontecer, mas o espírito do anticristo, né, precursores do anticristo já estão no mundo desde aquela época, negando o que é anticristo, negando a Cristo, negando o que Cristo ensinou, negando a divindade de Jesus, negando que Jesus vem em carne, negando que Jesus é o Salvador, negando que Jesus ressuscitou, negando que ele vai voltar, negando que ele vai dar vida eterna. E aí a gente vê isso ainda hoje, né? Negando que ele é o Filho de Deus. Ah, era só um revolucionário, era só um profeta, né? Negando que ele era o Messias. E ele fala aqui, olha, anticristos. Cuidado, discernimento, né? Sabedoria, conhecimento com sabedoria e discernimento, para que você não caia nas artimanhas e se afaste da vontade de Deus, ainda que você tenha muita fé, ainda que você creia com toda a sua alma. Se você crê naquilo que não é o que Deus ensinou, você não vai estar no caminho certo, você não vai poder receber a plenitude de Deus na sua vida, ainda que você seja sincero. Então, peça a Deus sabedoria, cuidado, discernimento. Aí a gente vem aqui no versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo e por essa razão falam da parte do mundo e o mundo vos ouve. Aí a gente chega aqui numa parte que hoje em dia, né, a gente questiona muito algumas coisas. Por quê? Por que a gente fala a verdade e a gente vê gente falando um monte de besteira, negando a Jesus, vendendo Jesus, né? Tirando Jesus da posição de criador, e fazem sucesso, e o mundo ouve, enche lugares, e as pessoas seguem, as pessoas acreditam, as pessoas até ficam enlouquecidas. Tem falsos profetas e que as pessoas vão até a loucura, até, né, cometem suicídio, se matam achando que ele está falando a verdade, que vai encontrar lá do outro lado alguma coisa, se explodem porque acreditam naquele Deus que eles criaram, naquele, né, Messias que eles criaram, que é puro ódio, e as pessoas vão atrás e acreditam e dão suas vidas. E aí você fala de um Jesus que é maravilhoso, que é amor, que o fardo dele é leve, que ele não te pede nada de assim, mirabolante em troca, ele só pede que você exerça a justiça, o juízo, que você se afaste daquilo que prejudica o outro, que prejudica você, entendeu? E aí as pessoas não querem ouvir, não acham suficiente, porque ele não promete riquezas, luxos, ele não promete nada disso, mas ele promete o quê? Ele promete a pureza, a justiça, ele promete o amor, ele promete uma vida eterna, não é? Ele promete que ele vai estar contigo em todos os momentos, que ele vai ser o seu auxílio em todos os momentos, que no momento da enfermidade ele vai ser o teu médico, que no momento que estiverem te acusando ele será o teu advogado, que no momento que você precisa de uma solução ele será o teu justo juiz. Ele promete que ele nunca vai deixar a tua mão, que no momento da tormenta ele vai estar contigo no barco, não vai impedir que a tormenta venha, mas ele vai acalmar o mar, que no momento que você partir daqui, ele que estará te conduzindo para a vida eterna, ele te dá tudo isso. Mas as pessoas não querem, elas preferem aquilo que é daqui, imediato, que se corrompe e que não é eterno, e que muitas vezes uma coisa efêmera, que não tem tanto valor, mas que aparece.
mas que aparece que alimenta o ego, que alimenta a carne. Porque o sistema no mundo, o sistema, por isso quando fala mundo é sistema, promove isso. A soberba, o poder, as coisas materiais. E se alguém vem falando sobre isso, a luxúria, eles serão ouvidos. E muitas vezes seguidos por multidões que não importam de dar tudo que tem para poder, não é? Porque acha que vai receber em troca o quê? Aquilo que alimenta o seu ego, aquilo que alimenta a sua carne, aquilo que o faz, né, despontar aqui os reinos desse mundo. Que foi quem foi que disse, que prometeu isso, que se prostrado me adorar, prometeu para Jesus: tudo isso vos darei. Mostrou os reinos do mundo, as riquezas passageiras. Satanás. E aí você vê pessoas que em nome de Deus pregam essas coisas que o inimigo pregou e até ofereceu para Cristo. E tem muitos que os amam e que os seguem. Mas você vê aqui pessoas que falam a verdade, que você tem que se arrepender daquilo que você errou. Você tem que às vezes negar a si mesmo para fazer aquilo que é justo. Perdoar, não digo que andar com quem com quem vai te destruir, mas perdoar, não deixar na mão de Deus e não desejar que, né, as coisas, não alimentar o mal, para que não faça mal para você mesmo, tá? A verdade é essa. Tirar a amargura, não querer ser, né, mais do que ninguém, e essas coisas não satisfazem o ego, muitas vezes. Mas é o que Deus tem, que são coisas profundas e eternas, não é? E isso não agrada. E aí esses não agradam. Então quando você vê assim, mas puxa vida, aquele fulano prega pra caramba, tá enchendo muito. Tudo bem, amém, que seja mesmo. Mas muitas vezes desconfia. Sabe por quê? Vê direitinho. Porque a Bíblia fala que aquele que pregaria a verdade, ele não ia ser muito bem visto, nem, né? Muitos não aceitariam aquilo que eles estivessem falando. Não estou dizendo que uma grande parte de pessoas não podem seguir, mas agradar todo mundo, nem Jesus. Não é? Fazer sucesso? Jesus não fez muito sucesso. Ele atraía as pessoas pelo que ele estava oferecendo, que é porque as pessoas queriam ser curadas. Ele fazia milagre, mas o que ele falava não atraía muita gente, não. Porque na hora que ele começava a revelar as coisas mais profundas e falava do negar-se a si mesmo, e ele perguntava: só vocês ficaram? Cadê os outros? Cadê aquela multidão que veio atrás e recebeu um monte de milagre? É só vocês? Vocês também vão querer? Ele virava para os discípulos: vocês também vão querer me abandonar? E na hora que ele mais precisou, que ele ia ser crucificado, que ele falou que teria que morrer e que nós seríamos perseguidos, não é? Porque o filho do homem seria entregue à morte pelos pecados, que a gente ia ter que se arrepender e aceitar aquele sacrifício dele, ele ficou sozinho, chorando sozinho no jeito certo. Nem aqueles 12 que estavam com ele ficaram até o final. E às vezes a gente questiona: por que eu não agrado a muitos? Filhinho, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Sabe quem vai nos ouvir? Aquele que quer aquilo que a gente está oferecendo. Sabe quem quer aquilo que a gente está oferecendo quando a gente fala realmente na palavra de Deus? Aquele que ama. E a gente vai falar sobre isso. Não sei se hoje vai dar tempo, porque eu vou terminando aqui. Mas aquele que se aproxima de Deus de verdade. Sabe qual é o verdadeiro sal? É aquele que está dentro de uma igreja. Não está nada errado. Você pode estar ali dentro de uma comunidade evangélica, tá com seus irmãos, isso é bom. A gente se une para, né? A gente está aqui se reunindo e refletindo na palavra, né? Refletindo, meditando na palavra. Mas não é isso que vai te garantir a salvação. Sabe qual é o verdadeiro seguidor que Jesus quer? Não é nem aquele que diz: eu sou cristão, não é aquele que lê a Bíblia, ok, tudo isso tem que ser feito, não é aquele que ora. É aquele que não segue a ele por medo. Tá entendendo? Nem pelo medo do castigo, nem por conveniência. Ele segue a Cristo porque aquilo que Cristo prega, sabe? Aquilo que Jesus prega
é o que lá no fundo, muitas vezes a carne dele não quer, mas ele sabe que é aquilo que ele precisa e o satisfaz. Ele se agrada de ter um Deus perfeito, embora ele seja imperfeito. Ele se agrada de saber que tem um Deus, que tem um ser dessa forma, que é tão maravilhoso, que é justiça, sabe, que é amor, que não está só limitado a essa matéria, a essa coisa terrena, a essa esfera, que não é egoísta, é aquele que não se agrada do mal. Eu quero Deus porque aquilo que Deus tem a oferecer, a justiça, o amor, isso, sabe, isso me toca pelo Espírito. Não é porque eu tenho medo do inferno. Aqui no versículo, lá no versículo, quer ver? Um dos versículos aqui do capítulo 5, a gente vai falar sobre isso, né? Que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Eu amo a Deus, mas eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ser crente, porque senão eu vou para o inferno. Esse nunca se converteu. Não vá, não, você não pode ir para o mundo, eu não posso, eu não posso ir para o mundo, eu não posso fazer isso, porque senão Deus vai me castigar, porque Deus vai me mandar para o inferno. Gente, esse aí nunca teve encontro com Deus. Ele teve encontro com uma religião. Ele teve encontro com uma doutrina religiosa. Mas ele não teve encontro com Jesus. Se você segue a Cristo por medo até do teu futuro, o que vai ser de mim? Se eu não tiver Deus nesse mundo, a gente está frito, então eu tenho que ter Deus. Se eu não seguir Deus, vai acontecer uma coisa do mal. Não é isso. Imagina você estar casado com alguém que só quer estar do teu lado só porque por interesse. Né? Vamos tomar para esse lado. Você gosta de andar com pessoas que estão com você porque você, né, tem interesse em alguma coisa? Eu ando com ele porque ele é fortão e me protege, né? Eu ando com ela porque ela, né, tem um status. Então isso não é amor. Mesmo na amizade, se for assim, eu vou andar com fulano porque fulano tem bons contatos, eu vou andar, né, porque, por causa do poder que ela tem, a posição, o status. Exatamente, network. Né? Fazer as conexões. Então, peraí, isso não é a amizade verdadeira, espontânea, que nasce de afinidades, não tem amor ali, tem o quê? Um jogo de interesses. Imagina Deus, Jesus, que deu a vida por você por amor, porque, olha só, não tinha mais nada que fizesse Jesus vir aqui por nós, esse bando de gente que se engalfinhava, fazia um monte de besteira, por mais que conhecesse lá a lei de Moisés, eu tava fazendo besteira com o irmão, pegando o irmão, vendendo o irmão, matando o irmão, sabe? Pra que Jesus? Era muito mais fácil se Deus fizesse assim, destrua e vou fazer. Eu já falei pro meu esposo, se eu fosse Deus, eu tinha feito isso, destruía, acaba tudo, joga um meteoro, bum! Cria um novo tipo de ser porque deu ruim. Eu vou falando a verdade, gente, é o que eu pensei. A gente pensa isso, o ser humano pensa isso. A gente não tem a capacidade de amor que Deus tem. Claro que ele vai nos mudando, vai fazendo a gente ter compaixão. A gente fala essas coisas na hora da raiva, mas a gente não quer o mal de ninguém. A gente quer ajudar, né? Depois a gente bota a cabecinha no lugar e, Senhor, me perdoa. Como é que eu posso querer isso se o Senhor não quer? Não é isso mesmo que eu quero, não. Mas a gente é assim. Mas aí Jesus faz o quê? Em vez de destruir, em vez de Deus destruir, manda o filho dele. Jesus vem espontaneamente e morre por uma gentalha, igual a gente, que ainda vai crucificar ele. Não tem outra coisa assim. O que a gente pode oferecer para Deus? Nada. O que você tem? O que eu tenho? Nada. Nada. Isso é amor. Isso é amor. Aí eu vou e me aproximo de Deus porque eu tenho medo. E não porque eu reconheço o amor que Ele teve por mim. Por isso que João fala assim aqui, daqui a pouquinho, no outro domingo a gente vai ver. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É essa conversão que é isso que Ele quer que siga Ele por isso. Não por medo do inferno, não porque eu vou ganhar casa nova, se eu seguir Jesus vai me dar prosperidade. Venham, porque se você aceita Cristo, a sua vida vai mudar. Não é assim? É isso que o mundo gosta de ouvir. Aí o mundo os ouve, como falou João. Mas quando a gente fala assim, não vem a Deus porque você quer que Ele te abençoe, não. Vem porque você quer o amor dele. Porque você gosta do jeito que Ele é.
por ele ser um Deus maravilhoso, pela perfeição dele. Não é que a gente não queira ser abençoado, mas eu só vou a Deus porque ele vai me abençoar ou porque eu tenho medo? Sabe? É muita mexinharia. E a gente às vezes vai assim, não é? Quantos vão assim? Mas aí a gente começa a ser impactada pela maravilha dele, pela bondade dele, pelo amor dele, e a gente acaba até reformulando o nosso pensamento, né? Muitos vêm do fundo do poço. Poxa, mas como é que eu quis Jesus só para ele me tirar daquela situação? Ele é muito mais do que isso, ele é lindo. Deus é perfeito, é agradável saber que ele existe, que eu tenho um pai desse. É bom saber que ele é justo, é bom saber que nele não tem maldade, deslealdade, é bom saber que ele não sustenta a mentira, ele não sustenta a traição, ainda que ele me venha e me puxe a orelha se eu estiver fazendo alguma coisa dessa. Mas eu quero ele porque isso é o melhor. É isso, é para isso. O mundo funcionaria se tivesse seguindo os parâmetros de Deus. E toda essa tristeza e destruição é justamente o que o povo está querendo o contrário. O sistema do mundo foi implantado no mal, no maligno. Eu termino por aqui. É sobre isso que João fala na sua epístola. A gente vai continuar vendo aqui no capítulo 5, ele vai frisar muito isso. Amados, vós sós de Deus, tem que ter amor. Amados, vós sós de Deus, então olha, lança fora o medo, perfeito amor, lança o medo fora, fique com ele porque você reconhece que ele merece, que ele é maravilhoso, né? Colocando aqui nas minhas palavras, né? E na semana que vem a gente vai continuar falando sobre isso, porque a epístola de João tem muita coisa boa ainda, né? A gente vai pro capítulo 5, vai terminando a primeira epístola, depois ele continua na segunda, a gente vai pegar o pano, né? O fundo, né? Histórico, né? Dessa epístola também. Que Deus abençoe. Irmã Marjo Vargas, bendiciones, hermana, pastora Marjo Vargas, bem-vinda. Misionera, pastora, profeta Mari Trujillo, bienvenida, qué placer, qué gusto tenerte aquí también, que Dios las bendiga. E agora a gente vai continuar, né, com a palavra aqui, a gente vai passar a palavra para o pastor. Vamos passar a palavra para o pastor Marcelo Parreira.